Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 3, o nosso tema é o arrebatamento da igreja. Nós vamos ver, meus irmãos, nós não sabemos datas, muitos marcaram datas do arrebatamento da igreja, não deu certo, em 1800 para 1900, marcaram a data 2 vezes, mas não deu certo, porque não é marcar datas, é esperar sem saber quando vai acontecer, saber que está perto, cada vez está perto, cada dia que passa é um dia a mais que nós estamos perto do arrebatamento da igreja, mas a gente não tem que marcar data, que é isso, que é aquilo. Eu creio que é na minha geração, eu estou esperando a volta de Jesus na minha geração. Mas isso pode acontecer? Não. Mas eu estou esperando na minha geração. É que nós temos que esperar na nossa geração porque a nossa fé aumenta, a nossa esperança aumenta. Amém? E se não acontecer, é uma esperança falsa? Não. Não é, porque é assim que tem que acontecer. Nós temos que esperar todos os dias o arrebatamento da igreja. Amém? O nosso texto de dia que está em João capítulo 14, versículo 3, diz assim: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Síntese: o arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance para arrependimento ou preparo de última hora. Como eu falei na primeira lição acerca do arrebatamento da igreja, eu dei alguns índices, né? Veja que muitos contestam essa questão da doutrina do arrebatamento da igreja. Muitos não creem no arrebatamento da igreja, porque diz que é uma doutrina nova. John Nelson Darby, que começou com essa... Não, John Nelson Darby sistematizou, ele apenas organizou no caso as partes bíblicas, o ensinamento bíblico, que nos dava essa direção. Quer ver uma coisa que também foi sistematizada? Até o avivamento na Rua Azusa, as igrejas reformadas não criam, né, no caso, nos dons espirituais, não criam no dom de línguas, não estavam crendo, né, ou não criam no movimento pentecostal. O que aconteceu, meus irmãos? Antes até mesmo da Rua Azusa, uma universidade do Texas já ensinava acerca do movimento pentecostal. Mas quando isso aconteceu? Na Rua Azusa. Então veja que foi sistematizado e hoje foi um avivamento que aconteceu e hoje nós temos esse entendimento das línguas estranhas, dos dons. Nós temos esse entendimento hoje, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Quando Martinho Lutero houve a reforma protestante, teve coisas que ele particularmente não colocou em prática, não sistematizou algumas doutrinas, mas que são doutrinas verdadeiras, são coisas que verdadeiramente, que realmente estão sim na Bíblia, foi sistematizada por este homem, não foi uma menina que teve uma revelação disso ou daquilo, não, meus irmãos, o John Nelson Darby era um homem sério, ele não ia se basear numa visão de uma menina, que essa menina até tem uma controvérsia, né? Depois eu já até falei para os irmãos busquem a história. Realmente, os irmãos já ouviram falar neste homem, nesse teólogo, já ouviram falar nessa história, busquem realmente o que aconteceu, né? O que aconteceu. Que fica melhor, porque não dá tempo a gente contar a história aqui. Amém? Em 1 Tessalonicenses, nosso texto bíblico, capítulo 4, versículo 13 ao 18, não quero pôr em irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Portanto, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Claro que vai ser uma coisa simultânea, mas ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros. A Bíblia diz arrebatamento. Por quê? Eu já citei isso, que existe o pré-tribulação. Não vou falar do universalismo, nem da aniquilação da humanidade. Não. Vamos se basear no pré-tribulacionismo do pós. O pré-tribulacionismo, ele crê no arrebatamento da igreja, crê nessa palavra como arrebatamento da igreja, que haverá o toque da trombeta, como nós vamos ver na aula, que o toque da trombeta era para, vamos dizer assim, no povo de Israel, que foi 2 trombetas de prata que fizeram, que Moisés mandou fazer,
para poder o quê? Chamar o povo, que o povo tinha que levantar o acampamento e ir embora. E a trombeta era tocada, tinha que parar e ficar no lugar. Mas o que a gente está se baseando é naquilo que tocava e ir embora, né? Então, esse toque do alarido, da trombeta, é isso, é o toque para ir embora. Mas na teologia, na doutrina do pós-tribulacionismo, que não crê no arrebatamento da igreja como nós cremos, tem uma certa situação aí. Porque eles creem na doutrina do pós-tribulacionismo, e em nenhum momento da doutrina do pós-tribulacionismo, Jesus, a igreja vai para o céu. Ah, não. Porque quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, né, que acabar com tudo, né, que destruir tudo, eles vão para onde, meus irmãos? Porque a igreja depois entra no milênio. Então não tem como. Então eles creem que haverá, e também aqueles que creem que Jesus as pessoas vão ser arrebatadas no meio da grande tribulação. Né? No meio da grande tribulação. Mas, nós que somos pré-tribulacionistas, nós cremos que a igreja vai ser arrebatada, vai ficar 7 anos com Jesus nas bodas do Cordeiro, enquanto o negócio estiver pegando a grande tribulação, vai ficar 7 anos nas bodas do Cordeiro, na ceia das bodas do Cordeiro. Quando Jesus vier para livrar os judeus, que os judeus vão clamar, Jesus vier, os seus santos descerão com ele, ou seja, a igreja foi para o céu e agora está vindo com Jesus para a terra. No pós-tribulacionismo, o que acontece? A igreja, né, vai ser arrebatada neste momento com uma única vinda, porque nós cremos Jesus na segunda vinda em 2 fases. Eles creem em um momento só, um momento único. A igreja, ela não sobe para o céu. Porque como é que ela vai subir, sendo que Jesus já está descendo e vai encontrar ali, que vai encontrar com o Senhor nos ares e já para descer. Vai ser transformada nos ares e já vai descer. Ou seja, a igreja em nenhum momento vai para o céu. Nós cremos que antes de a igreja ingressar no milênio, ela vai para o céu, vai ficar 7 anos das bodas do Cordeiro e depois vai vir com Jesus e vai ingressar no milênio. Amém? Então nós cremos sim, por isso que nós cremos no arrebatamento da igreja, um arrebatamento secreto. E aqui na nossa introdução, no sermão profético de Mateus 24, Jesus mencionou alguns eventos que já se cumpriram, como por exemplo, a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né? Algumas coisas já aconteceram, outras coisas estão acontecendo e outras coisas ainda vão acontecer. Aqui no tópico 1, o que é e quando se dará o arrebatamento? O que é? A palavra grega arrebatamento é harpazo, que significa retirada brusca, ou seja, algo tirado com força, né? A questão do pós-tribulacionismo, de falar do arrebatamento, de falar do arrebatamento da igreja, não é um arrebatamento secreto para eles, porque tem que ter alguns eventos que vai direcionar diretamente para a volta de Jesus, né? Para a volta de Jesus da forma como eles entendem, né? Como para eles fazem mais sentido, da volta de Jesus. Os sinais no céu, para nós não, meus irmãos. Vai ser um momento rápido, claro, vai ter alguns eventos, não que esses eventos vai caracterizar o arrebatamento tem que ser naquele dia. Não, algumas situações vai acontecer que vai arrebatar a igreja. Uma das coisas já apontando, a igreja vai entender, os cristãos vão saber quando começar esse movimento todo para ter um líder mundial e quem será ele. Já falaram que era Emmanuel Macron, já falaram que era esse, que era aquele. Mas, irmãos, algumas coisas a igreja vai entender. Como a igreja entende alguns sinais que acontecem. Então, o arrebatamento é isso, é ser tirado com força. Quando se dará o arrebatamento? Ao longo da história, muitas pessoas já se aventuraram em marcar o dia e a hora em que o Senhor Jesus voltaria. Aquilo que nós estávamos falando. É uma falta de responsabilidade envolver as pessoas para dizer que Jesus vai voltar nessa data ou naquela data. Irmão, nós não sabemos. Ninguém sabe, né? Jesus sabe. Mas Jesus falou que nem ele sabia. Não, mas irmão, Jesus como homem não sabia. Eu creio que Jesus como Deus sabe. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, sabe, porque Deus sabe de todas as coisas. E Deus não esconde nada de Jesus e nem do Espírito Santo. Então aqui quando se dará o arrebatamento, como algumas coisas, como a moralidade vai crescendo, como muitas coisas vão acontecendo que estão acontecendo hoje, já tudo indica por o fim da humanidade, por o fim de todas as coisas, para o arrebatamento da igreja. Essas questões econômicas que acontecem, eles querendo clamar por um líder mundial,
por uma moeda só, para não uma questão de, como é que eu posso dizer, de balanço, né, na humanidade, um balanço político, algo que possa ter mais tranquilidade os governos, né, sem atentado, muita coisa, né, irmãos? Então, já está se caracterizando já para o fim dos tempos. Ah, mas o fim dos tempos já desde muitos anos as pessoas esperam. Sim, cada dia que passa vai ficando pior. Parte 3, a trombeta soará. Na caminhada dos israelitas rumo à terra prometida, o Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata, pois na Bíblia a prata é símbolo de redenção. É aquilo que nós estávamos falando, né, na introdução. Se tocava a trombeta para eles pararem e ficarem no lugar, e se tocava a trombeta para eles irem embora. Levantar acampamento, Deus falou, a nuvem começou a se mexer, aí eles seguiam, né? Continuava a sua caminhada pelo deserto. Então é isso também, os reis, quando para a guerra, tocavam a trombeta para a posição dos soldados, para eles se retirarem ou descansarem, quando eles estavam em marcha para algum lugar, o general ou o rei que estava acompanhando tocava, alguém tocava a trombeta ali, para poder eles pararem, é hora de descansar, é hora de avançar. Se a gente vê um ensaio militar, ao toque da trombeta para estar em movimento, para parar, para fazer isso, para fazer aquilo, então é o toque da trombeta. Que para nós não faz sentido muito, porque a gente não vive na época medieval. Mas nessa época, e na época também das guerras, das cruzadas, e que como está falando aqui, na época do povo no deserto, isso acontecia. Amém? E o tópico 2, o arrebatamento da igreja para os crentes. É a nossa esperança. Os crentes em Jesus pela fé têm esperança e a certeza de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Irmãos, isso é uma coisa que nos incentiva, né? Claro, não ter medo do arrebatamento da igreja. Já estou pecando, meu Deus, e agora? Não, mas é se guardar, é se preparar, é estar em conexão com Deus, para que quando este dia acontecer, nós não venhamos ser pegos o que? De surpresa. Nós íamos estar esperando para nós o arrebatamento da igreja sendo esperado, mesmo que seja secreto para nós. A gente não vai ser algo, porque vai ser algo muito rápido. Nós queremos subir. Nós queremos subir. Nós temos que ter o desejo de ser arrebatados, mas para sermos arrebatados, nós temos que estar se guardando, né? Se guardando na presença de Deus e sendo guardados por Deus também, para nós sermos arrebatados. É a nossa grande esperança. Na parte 2, é a chegada repentina do noivo, né? Em continuando o sermão profético de Mateus 24, Jesus contou a parábola das 10 virgens. Das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 loucas, né? Ou não prudentes, 5 guardaram o azeite, 5 não guardaram, ou seja, a reserva. É a reserva que tem que ter. E o noivo chegou, as que estavam preparadas subiram, as que não estavam não subiram. Não é questão que a metade da igreja vai subir, metade da humanidade sobe, metade da humanidade fica. Não, meus irmãos, ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas a questão aqui, o noivo, elas pensavam que o noivo estava demorando, né? Estava demorando e começaram a relaxar, tranquilizar. Mas aquelas que tinham azeite de reserva, aquelas que tinham a reserva, acompanharam o noivo. Mas aquelas que não tinham reserva, não conseguiram acompanhar o noivo. Não acompanharam, não foram. E ficaram, né? A porta se fechou, elas ficaram. Então essa nos dá um entendimento da frustração que será acompanhar e chegar na última hora não entrar nas bodas. Vai ser uma frustração. Muitos ficarão frustrados naquele grande dia quando não forem arrebatados. Isso é com certeza, irmãos. Parte 3 é a derrota da morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios a respeito da ressurreição, afirma que a morte será tragada na vitória. Irmãos, hoje o que as pessoas têm mais pavor é a morte. É a morte. Quem for arrebatado, com certeza não vai morrer, vai ser transformado, né? Assim como foi Elias, assim como nós vimos que foi Enoque, vai ser transformado. Só que Elias não morreu. Elias não morreu, e uma das duas testemunhas, carne e sangue não pode lhe dar o reino dos céus, né? Com certeza essa transformação ainda vai passar por Elias. Mas isso não é o caso hoje, né? Não vamos falar sobre isso hoje. Mas aqui, na parte 3 aqui, aguardando o arrebatamento, Jesus virá
Precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas. É aquilo que nós estamos falando, em duas etapas. Que etapas são essas? O arrebatamento secreto da igreja e depois, quando Jesus vier no Monte das Oliveiras, que Jesus vai aparecer e todo olho o verá. Porque esse arrebatamento secreto, Jesus não pisa na terra, Jesus vem nos ares, né? Não pisa na terra como a gente entende aqui, que todo olho vai ver. Não, ninguém vai ver, vai ser algo que a igreja vai ser sugada. Quando acontecer no final da grande tribulação, quando os judeus clamarem pelo Messias, que Jesus, é ele mesmo que a gente esperava, que ele tocar no Monte das Oliveiras, que todo olho o verá, ele vai, claro, vai salvar os judeus naquele momento, nós vemos que esse é a segunda etapa. A segunda etapa é essa. A primeira é o arrebatamento, a segunda etapa é quando todo olho o verá, que ele vai descer, vai destruir os exércitos e vai ser vitorioso. Jesus é vitorioso. Parte 2, permaneça fiel ao Senhor. Aqui já o autor ele dá vamos dizer assim, um toque para nós. Permanecemos fiéis, irmão. Jesus vai voltar. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Jovem, Jesus vai voltar. Não brinca de ser crente. Não brinca, um pé no mundo, um pé na igreja. Quando eu for velho, eu começo a ir para a igreja, porque eu sou muito novo, tem que curtir o mundo, tem que curtir isso, tem que curtir aquilo. Irmão, não vale a pena. Quando você passa por essa fase, que as pessoas acham que vai curtir, que vai conhecer, quando termina essa fase de curtição e de conhecer as coisas que não deveria, fica tudo quebrado, destruído. A pessoa fica muito debilitada. Então veja que nós temos o quê? Que permanecer fiéis ao Senhor, ter uma vida tranquila, sem marcas. Irmãos, o pecado deixa marcas, o pecado deixa marcas. As pessoas não entendem isso, o pecado deixa a marca na nossa vida. E nós não precisamos disso, nós não precisamos dessa curtição, dessas coisas para viver. Nós podemos viver em Deus, entregar a nossa juventude para Deus, viver a nossa juventude, a nossa adolescência, a nossa vida adulta na presença de Deus, regozijando em Deus, ter prazer em Deus, ter prazer em Jesus, em conhecer Jesus. Não precisa de nada disso para viver. Em Jesus é suficiente para nós, meus irmãos, muito mais do que isso. Amém? E a parte 3, utilize os seus dons e talentos para a glória de Deus, né? Infelizmente, muitos, né, têm dons, têm talentos, conhecem, principalmente de música, e deixam a igreja para trocar no mundo. Tem o dom da oratória e deixa a igreja, porque falavam muito bem, para falar no mundo, para deixar a Deus, para apenas se preocupar consigo mesmo, nos seus afazeres, na sua vida. E, no entanto, meus irmãos, nós temos que colocar e investir nosso talento. Claro, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, é bom, é saudável, mas muito mais ainda na presença de Deus. Né? Investir a nossa vida na presença de Deus, investir o nosso coração na presença de Deus, investir aquilo que Deus mesmo nos deu na presença dEle. Então, o arrebatamento da igreja é algo que vai acontecer e nós somos responsáveis por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós estamos adquirindo nos dias que se passam, de que forma que a gente está vivendo, o que a gente está adquirindo, de quem eu me tornei, né, até agora. E será que vai dar tempo de se arrepender? Mas depois eu me arrependo. Será que dá tempo? As pessoas correm um risco muito grande, meus irmãos. Elas não têm, a gente não tem noção. Eu vou para o mundo fazer o que eu quiser. Acha que a regra é essa? Eu vou para o mundo, faço o que eu quiser e volto para a igreja? Mas esse ir para o mundo e depois querer voltar para a igreja, nesse caminho, pode acontecer um acidente. A pessoa pode morrer, perder a vida. Então nós temos que começar a pensar a nossa eternidade. Amém? E a nossa conclusão. As profecias sobre o arrebatamento são infalíveis, coerentes, consoladoras e devem produzir em nós expectativas de que Cristo pode voltar a qualquer momento, inclusive hoje. Entretanto, enquanto o Senhor não vem, devemos trabalhar de forma incansável, olhando para os campos que já estão brancos para a ceifa. Se Jesus não voltar hoje, meus irmãos, eu não vou me frustrar. Eu espero Ele amanhã. Se Jesus não voltar amanhã, eu não vou me frustrar. Eu espero Ele de outro dia. Se Jesus não voltar esse ano, eu não vou me frustrar. Eu vou esperar Jesus o ano que vem. Se Ele não voltar o ano que vem, eu não vou me frustrar. Eu vou continuar esperando. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.